Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estava comentando aqui com meu pastor que é bem complicado, assim, bem difícil, depois de um pregador como o pastor Edi Vinagre, sair logo no culto seguinte a gente está pregando, um homem de um conhecimento profundo das Escrituras. Quando meu pastor me ligou hoje à tarde, disse que era o cordeiro do sacrifício. Eu disse: Senhor, conforme a multidão das tuas misericórdias, se compadece de mim aí, me ajuda. Eu tenho uma preocupação muito grande, irmãos. Pregar, principalmente em doutrina, doutrinar, ensinar o rebanho do Senhor é uma responsabilidade muito grande. Mas Deus é quem é tudo em todos. Glória a Deus. Eu quero, amados irmãos, para meditarmos um pouco na palavra de Deus, eu quero ler o que está em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus amados irmãos, nós temos nesse texto sagrado algumas informações importantes, algumas diretrizes importantes para a vida cristã. Aqui nós temos algumas informações que precisamos assimilar, precisamos colocar em prática em nossas vidas e tomar conhecimento. A primeira coisa para colocar em prática é tomar conhecimento. Então nós vemos pelo texto sagrado que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. É a primeira verdade nesse texto: nós cristãos estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Uns dizem que esta nuvem, essa grande nuvem de testemunha que nos rodeia, é o testemunho dos servos de Deus do passado, dos patriarcas. Outros dizem que é aqui mesmo entre nós, nos dias contemporâneos, tanto da igreja como as pessoas que nos cercam, onde trabalhamos, onde moramos. Não importa, o importante é que nós estamos cercados, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Aí vem mais algumas recomendações aqui que é importante a gente também entender, assimilar e praticar. Então nós já tomamos primeiro conhecimento que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. E aí vem uma recomendação: deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então a recomendação, nós estamos sendo observados por uma grande nuvem de testemunha, então a recomendação é deixar todo o embaraço e o pecado que nos rodeia, tão de perto, que nos cerca, que nos tenta de todas as formas nos assediar, nos cooptar, nos levar para o lado das trevas. Então, o embaraço, ele vem antes do pecado. O cristão, quando ele é tentado em algo que ele considera na mente dele, ele acha que é algo muito extraordinário, algo que vai prejudicar muito a sua vida, como no caso de adultério, de roubo, de outras coisas, de assassinato ou coisas semelhantes, de pecados graves. Então ele tem uma precaução maior, ele pede a proteção de Deus, quando ele percebe alguma coisa ele foge, mas o embaraço é diferente. O embaraço, ele vem lentamente envolvendo as pessoas. Às vezes o crente às vezes tem muito cuidado e tem preocupação em adultério, em fornicação, em prostituição. Entretanto, ele não tem tanta preocupação em mentir, que é pecado, e pecado grave diante de Deus. E isso são embaraços, são coisas que vão embaraçando. Então o embaraço vem antes do pecado. É como se ele viesse preparando o terreno para uma cilada, para um laço, para uma armadilha. Então o crente, diante dessas informações, ele precisa ter o cuidado com o embaraço do dia a dia da vida. Os embaraços são pequenas coisas que vão embaraçando o crente, que vão desviando o foco da caminhada cristã,
que vão desviando o foco da família, da casa de Deus, da mensagem da palavra de Deus, da vida espiritual. Então precisamos ter cuidado, porque o embaraço ele é lento, o inimigo ele não tem muita pressa em colocar as suas armadilhas e armadilhas mortais. É como o passarinheiro, o laço do passarinheiro, ele coloca as armadilhas e o pobre do passarinho chega ali e não tem como fugir. Tá certo? E ele chega para o pássaro, era como se ele estivesse pousando em uma árvore normal, na sua rotina normal, mas ali há uma armadilha que vai prendê-lo e vai levar a um confinamento. Então o embaraço também é dessa forma. O embaraço ele começa com pensamentos, muitas vezes ele começa com palavras, e às vezes palavras que elas não são recomendadas a cristãos, são palavras torpes, são palavras enganadoras, são palavras lisonjeiras. E vai embaraçando o cristão, embaraçando, e vai tirando a força espiritual, vai tirando o cristão do foco, vai tirando a visão espiritual, e ele vai esfriando na fé. E isso acontece por quê? Porque o inimigo, quando ele vai fazendo assim, que vai enfraquecendo o cristão vai ficando vulnerável para o ataque, para o bote final, que no caso é o pecado, que invadindo a alma, invadindo o coração do cristão, o leva a realmente grandes fracassos. Mas a queda, ela é precedida pelo embaraço. Nunca ninguém tropeça em uma montanha, em uma pedra grande. Geralmente é em coisas pequenas, é num obstáculo pequeno. Então o cristão precisa ter cuidado, porque o embaraço, em muitas situações, o embaraço ele se torna mais perigoso do que o pecado em si. Porque quando o pecado se apresenta, um pecado grave, um pecado mortal, digamos assim, o cristão ele já recua, pede a misericórdia de Deus, vai para a vigilância, para a oração, mas o embaraço não, o embaraço são coisas do cotidiano da vida. Ele vai acontecendo lentamente, no dia a dia, são coisas que vão acontecendo que a gente pensa que não afeta a vida cristã, mas afeta. A nossa vida cristã, irmãos, a vida do cristão, ela é sensível. Ela é sensível. Olha, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é sensível. Ele é sensível. O Espírito Santo ele se entristece, o Espírito Santo ele muitas vezes se afasta porque a conduta não condiz com que ele esteja habitando no meio do pecado, no meio da imundícia. Então nós precisamos ter cuidado, porque como templo e morada do Espírito Santo, o Espírito Santo é zeloso, a Bíblia diz que ele tem ciúme de nós, ele é zeloso pela nossa vida. Então todo cuidado com o embaraço, tomar conhecimento que há uma grande nuvem de testemunha, que há o embaraço na nossa caminhada, para podermos evitar o caminho por onde tem esse embaraço, essas armadilhas, para podermos continuar a nossa jornada. Então deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E aí ainda tem uma outra informação que é importante a gente também assimilar e colocar em prática, é que há uma carreira proposta para cada cristão. Então deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Por que com paciência? Porque na igreja tem todas as fases da vida. Tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, tem anciões da terceira idade. Então a carreira nem sempre pode ser uma carreira acelerada, porque nem todos podem assimilar e correr uma carreira acelerada, e você corre o risco de ficar isolado lá na frente e perder a unidade da igreja. Nós precisamos ser um em Cristo Jesus. E também esta carreira, esta caminhada, não pode ser uma caminhada tão lenta que ele fique para trás e dessa forma fique vulnerável aos ataques de Satanás por não estar no meio do rebanho do Senhor, ter ficado para trás na caminhada. Por isso a caminhada precisa ser uma caminhada feita com paciência e com perseverança, sempre, constantemente caminhando para não ficarmos desapercebidos, parados no caminho e nos tornarmos alvos fáceis dos ataques do inimigo. Então precisamos entender, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, temos realmente o embaraço que o inimigo coloca para tentar nos atrair, para tentar barrar a nossa caminhada, tem o pecado que de perto nos cerca, nos rodeia,
e temos uma carreira proposta para andarmos, para trilharmos nela, para corrermos esta carreira. E aí vem uma outra recomendação: olhando, em algumas versões diz, firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra da majestade do Senhor no céu, da majestade de Deus. Então esse tema é um tema importante, porque a caminhada cristã ela é constante, ela não para, é um tema que precisa ser abordado, porque ele é sempre atual, visto que não podemos parar para descanso, porque o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é no céu de glória. Então é um tema atual. Precisamos constantemente entendermos estas verdades, assimilarmos estas verdades e colocarmos em prática em nossas vidas, na nossa caminhada cristã. Como fugir das coisas pecaminosas durante a nossa caminhada cristã? Como fugir do mal? Como fugir da aparência do mal? Na nossa caminhada, o inimigo sempre ele vai colocar obstáculos, ele vai colocar armadilhas. Aí é onde precisamos ter visão espiritual para discernirmos os espíritos, para discernirmos se vem de Deus. Precisamos ter visão para observar o caminho, se não está minado, se não é um caminho minado. E precisamos ter cuidado, todo esse cuidado são nas nossas escolhas. Nas nossas escolhas precisamos ter cuidado o caminho que estamos escolhendo, a decisão que estamos tomando, porque a caminhada é constante, não para. Se pegarmos um caminho errado, um atalho, vamos ficar sozinhos, isolados pelo caminho e vulneráveis aos ataques do inimigo. Então precisamos estar caminhando juntos, na unidade do Espírito, no vínculo da paz, para que assim possamos manter a nossa caminhada, a nossa jornada firme, com fé, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, como podemos nos livrar dessas tentações, dos desafios da vida cristã? Como podemos fazer para termos uma vida de santidade e pureza? Então devemos procurar constantemente estar atento à palavra de Deus, nos fortalecendo na graça do Senhor e na força do seu poder. E precisamos conhecer as armas espirituais, as armas que temos à disposição para lutar nessa nossa caminhada. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, são armas espirituais e são armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Então precisamos, para vencermos, para não cairmos no embaraço e no pecado, precisamos conhecer as armas que temos à nossa disposição, precisamos vestir a armadura de Deus, para que possamos, como um soldado, na frente de batalha, estarmos aptos para lutarmos, para estarmos protegidos com o escudo da fé, com a couraça da justiça, calçados os nossos pés na preparação do evangelho da paz, usando o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como um bom soldado de Cristo, equipados para que nessa luta travada, na caminhada cristã, na jornada que estamos enfrentando aqui, não sejamos apanhados despercebidamente. Estejamos atentos para buscar, que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça nessa jornada, na busca de uma vida de consagração, de uma vida de comunhão com Deus. E a Bíblia diz que quem deseja, quem quer viver piamente, padecerá perseguições, mas é necessário para que fortaleçamos a nossa fé. Então nós vamos aqui ver alguns pontos do que fazer, como fugir das coisas pecaminosas, deixando de lado, fugindo, escapando dos embaraços e do pecado que tão de perto nos rodeia. Então, como fazer para fugir das coisas pecaminosas, para nos livrarmos do embaraço, para nos livrarmos do pecado que nos cerca, que nos rodeia? Primeiro, precisamos manter uma vida de propósito, um propósito de ter uma vida de pureza diante de Deus, de ter uma vida digna diante de Deus. Essa vida de pureza diante de Deus, nós temos um belo exemplo na vida de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que ainda adolescentes foram levados cativos à Babilônia, e ali foram escolhidos entre aqueles que tinham sido levados cativos, que faziam parte da corte em Israel,
quando foram levados cativos, escolheram jovens, fortes, bonitos, que fossem bem instruídos, para que passasse por um curso intensivo, passasse por todo um processo, para servirem no palácio do rei Nabucodonosor. E a primeira coisa eles tinham que ficar isolados, tinham que ter uma alimentação balanceada, diferenciada, tinham que se alimentar dos mesmos manjares que o rei se alimentava. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Daniel, a partir do versículo 3, que Daniel e seus amigos propuseram no coração não se contaminarem com os manjares do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então, ter uma vida de pureza, manter o propósito de ser livre da impureza, é uma das maneiras de fugirmos do embaraço e do pecado. Termos uma vida livre das impurezas. Aquilo que para os demais jovens que estavam ali cativos em Babilônia parecia assim ser um privilégio, ser assim algo especial, serem tratados de forma diferenciada, um tratamento especial, para Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eram se contaminar com os manjares do rei, que eram consagrados aos seus demônios, aos seus ídolos. E Daniel propôs no coração, juntamente com os seus companheiros, não se contaminarem com os manjares do rei. Então, a decisão de ter um propósito de ser livre da impureza é o primeiro passo para nos livrarmos do embaraço que o inimigo coloca em nossas vidas. E há uma frase que é muito rotineira, é muito comum entre os cristãos: ah, isso é besteira, isso é bobagem. Não, isso é bobagem, é porque os crentes são muito radicais, que principalmente quando se trata da Assembleia de Deus, são muito radicais. Não, aqui é zelo de Deus pelo seu povo, é zelo do Espírito Santo pelo seu povo. O desejo de Deus é que tenhamos uma vida de propósito, uma vida realmente livre das impurezas, porque as impurezas impedem a presença de Deus. Deus não habita em um templo sujo. Então, as impurezas, elas levam ao embaraço, porque o primeiro embaraço é desviar o foco da caminhada cristã. O segundo embaraço é que Deus não vai habitar em um templo que esteja cheio de impurezas. Então, o afastamento da presença de Deus deixa o cristão vulnerável aos ataques do inimigo. Então, é necessário mantermos o propósito de sermos livres da impureza, assim como Daniel e os seus colegas, seus amigos, seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, que depois receberam nomes caldeus, nomes babilônicos, como é o caso de Daniel, que recebeu o nome de Beltesazar, e os demais receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram nomes babilônicos. Mas eles mantiveram o propósito de não se contaminar com aquele alimento que era consagrado aos ídolos, aos deuses babilônicos. O texto de Daniel, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: e o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real, dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum. Veja que eram jovens bonitos, sem defeito, né? Defeito algum, formosos de aparências, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciências, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Então eram inteligentes, eram versados em ciência, eram realmente jovens da corte real em Israel. Era o que havia realmente de mais especial entre os jovens, no que tange a conhecimento científico, a sabedoria na parte da ciência. Então levou, e o treinamento era para que aprendessem todos os costumes e a língua dos caldeus, e ali pudessem ter a habilidade de se locomover no palácio e pudessem servir ao rei. E parecia um privilégio entre os demais que eram cativos, que tinham um tratamento diferenciado. Aparentemente parece um privilégio serem tratados dessa forma, com uma alimentação balanceada, uma alimentação diferenciada,
com realmente regalias de poder comer a mesma comida que o rei comia, o mesmo vinho, a mesma bebida que ele bebia, mas para o povo de Deus não é privilégio, irmãos. As coisas do mundo não servem para os filhos de Deus. É embaraço e leva ao pecado. As coisas que o mundo oferece, por mais que pareçam boas, por mais que pareça privilégio, não, eu vou me alimentar da comida do rei, não, eu fui escolhido porque o rei realmente se agradou, eu tenho uma boa aparência, eu sou inteligente, eu sou um dos sábios e tal. Por mais que pareça realmente um privilégio, uma coisa boa, os manjares do rei, as coisas que o mundo oferece, são embaraço e levam ao pecado, à queda e ao fracasso espiritual. Não servem para o cristão. Louvado seja o nome do Senhor. A vida do cristão deve ser uma vida casta, uma vida de simplicidade, uma vida de comunhão com Deus. O que vale mesmo na vida do cristão é a comunhão com Deus. Então, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E quando ele fez a proposta, quando Daniel fez a proposta, de que eles poderiam se alimentar, olha, nós não queremos essa comida, você pode nos trazer outra alimentação mais simples. Ele disse, não dá certo, o rei me incumbiu dessa missão, e se eu for dar outro alimento para vocês, e vocês aparecerem com uma aparência mais frágil, tiverem magros, tiverem com uma aparência definhada, então eu vou ser responsabilizado. E aí Daniel pede, dá-nos um prazo de 10 dias. E no prazo de 10 dias da alimentação, que eles passaram a ter uma alimentação simples, de cereais, de grãos, uma alimentação simples que não era dos manjares do rei. Então eles, no final daqueles 10 dias, tinham a melhor aparência entre todos aqueles que se apresentaram diante ali do chefe dos eunucos. O que é isso? É uma vida de propósito. Deus honra, Deus abençoa quando temos uma vida de propósito com Deus, de manter a pureza diante de Deus e de fugir da impureza e dos manjares que o rei oferece, que esse mundo oferece. Então, para termos realmente a condição de fugirmos do embaraço e do pecado que nos rodeia, precisamos então manter o propósito de sermos livres da impureza. O segundo passo para fugir das coisas pecaminosas e deixar o embaraço e o pecado de lado é crucificar a carne e buscar a renovação espiritual. Irmãos, crucificar a carne é uma necessidade do cristão, porque há uma luta travada entre a carne e o espírito. Eu disse, me parece que eu falei que foi na escola bíblica dominical, eu ministrei a última aula em classe única. E essa luta é travada, e o inimigo mais perigoso que temos entre o diabo, o mundo e a carne é a nossa carne, que é a nossa natureza terrena que dorme conosco todos os dias. Que aparentemente é quem nos alimenta, mas é o pior inimigo que nós temos, é a natureza terrena, é a nossa carne que dorme conosco todo dia, e se nós não vigiarmos e não trabalharmos para fazer morrer a natureza terrena, certamente nessa luta travada entre a carne e o espírito, nós seremos derrotados. E aí ficaremos vulneráveis aos embaraços e ao pecado que nos cerca. E o inimigo, irmãos, quando ele lança o embaraço, as armadilhas, os laços, ele mostra aparentemente, como mostrou no caso aqui para os jovens hebreus, que era um privilégio, ele mostra aparentemente que é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa, é algo que vai trazer proveito na sua vida secular, vai trazer algum conforto para você, alguma coisa especial, algum prazer, mas na verdade são embaraços, não servem para o cristão. Então, crucificar a carne é necessário. E como crucificar a carne? Como é que o cristão faz para ter a sua carne sujeitada, subjugada, para que ela não reine, ela não domine e não sufoque o nosso espírito? É manter uma vida de oração, mantermos uma vida de jejum, de consagração, de comunhão com Deus, de responsabilidade com a leitura da palavra, com o estudo da palavra de Deus. Isso fortalece o nosso espírito, e à medida que você jejuma, que você se consagra, que você busca uma vida de comunhão com Deus, você fortalece o seu espírito e você enfraquece a carne para que ela não seja vitoriosa nessa luta travada entre a carne e o espírito. Então precisamos, porque que muitas vezes, irmãos, tem crentes,
não só jovens e adolescentes, mas às vezes crentes já maduros, entre aspas, que já era para ter uma vida de maturidade, por que fracassam? E às vezes eles fracassam na fé em algo que a gente que está olhando de fora, meu Deus, mas uma coisa tão simples que qualquer novo convertido dava para perceber que era uma armadilha. Por que naufragam na fé? Por que fracassam? Porque deixaram a carne se alimentar de tal forma que o espírito ficou sufocado. E quando o espírito fica sem alimento espiritual e fica sufocado, ele fica vulnerável, a carne reina. E quando a natureza terrena reina, só busca as coisas que são desse mundo. Só busca as coisas que são aqui desta terra, que dão prazeres carnais, que trazem prazeres que às vezes até trazem uma certa alegria momentânea, mas que depois trazem infelicidade, trazem consequências e trazem naufrágio na fé. Então é necessário termos esse cuidado de crucificar a carne. Um princípio importante é remover o velho homem do pecado, é trabalhar para tirar, para remover esse velho homem pecaminoso, essa velha natureza pecaminosa, remover do controle de nossas vidas. Nós não podemos deixar esse velho homem, essa velha natureza, assumir o controle de nossas vidas. Senão, irmãos, é naufrágio na fé. Não tem como ter uma vida cristã vitoriosa se deixarmos esse velho homem, com a sua natureza terrena, com as suas paixões carnais, reinar em nossas vidas, assumir um trono em nossas vidas. Em nossas vidas nós devemos entronizar ao Senhor Jesus Cristo, louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina que fomos crucificados com Cristo e agora devemos viver uma nova vida em união com Ele, uma nova vida em união com Cristo. Então, as coisas velhas se passaram. Nós que estamos em Cristo, somos novas criaturas. Aquelas coisas do passado, aqueles costumes que nós tínhamos no passado, não podem mais fazer parte do nosso cotidiano. Não tem como fazer parte de nossas vidas. Precisam ser deixados para trás. E como o apóstolo Paulo diz, uma coisa faço, é que deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para a frente, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que nos aguarda, louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 6 e versículo 6, e Gálatas 2, 20 e 21, nós temos a seguinte recomendação: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Por que é necessário crucificar a carne? Para não servirmos mais o pecado. Fomos crucificados com Cristo para servirmos a Cristo. Somos agora servos de Cristo. Os nossos membros que eram escravos do pecado, agora são servos da justiça de Deus. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. Então, o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Em Gálatas 2, 20 e 21, diz assim, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a nossa vida não é mais aquela vida. Nós não vivemos mais a vida que tínhamos antes. A nossa vida, quando o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, fomos crucificados com Cristo, e agora não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Então a nossa vida agora é o reflexo da vida de Cristo, é o reflexo da comunhão com Deus, são atos que imitam a vida de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, tanto na conduta, como no procedimento, no trabalho cristão, nas atividades cristãs. A nossa vida precisa imitar a vida de Cristo, precisamos imitar a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, além de mantermos uma vida de sermos livres da impureza, precisamos também fugir das coisas pecaminosas, deixando a carne crucificada para que possamos servir a Cristo e termos os nossos membros a serviço do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro passo importante a ser dado nessa caminhada para fugir das coisas pecaminosas, deixando o pecado e o embaraço de lado e prosseguir na carreira que nos foi proposta, é buscar as coisas que são lá do alto. Irmãos, se nós ficarmos ligados nas coisas que são aqui da terra, batalhando, lutando só pelas coisas que são aqui da terra, vamos terminar esquecendo das coisas celestiais. Foi o que aconteceu com o povo de Deus, que estava atravessando no deserto, e a caminhada pelo deserto deveria ter sido um tempo infinitamente menor, mas por causa do embaraço, por causa do pecado, por causa da murmuração deles, aquele tempo foi prolongado para 40 anos, uma travessia que eles tinham condição de fazer muito mais rápida, mas eles se embaraçaram. Então é necessário, para fugirmos das coisas pecaminosas e fugirmos do embaraço e do pecado, é buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo Jesus está assentado à destra de Deus. Não há nada de errado, irmãos, é isso aqui que nós precisamos entender. Não há nada de errado em você trabalhar para dar o melhor para a sua família, para ter boa instrução, estudar, para ter boa instrução, para conseguir um bom emprego, para ter um bom salário, para cuidar bem da sua família. Não há nada de errado se isso não for a prioridade na sua vida. A prioridade deve ser sempre o reino de Deus. Prioridade, o reino de Deus. As demais coisas, elas são acrescentadas. Então a gente vai fazer a nossa parte, nos prepararmos, estudarmos, prepararmos para ter um bom emprego, para cuidarmos bem da nossa família. Isso inclusive é bíblico, mas dando prioridade ao reino de Deus. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. E dar prioridade ao reino de Deus é buscar primeiramente as coisas que são lá do alto. É alimentar, antes de alimentar a carne, alimentar o espírito com a palavra de Deus. O que isso significa? É despertar cedo para orar, antes de alimentar a carne, alimentar o espírito orando, agradecendo a Deus pela noite que Ele nos concedeu, agradecendo a Deus por ter condição de levantarmos e nos locomovermos, e termos os órgãos do nosso sentido funcionando, termos provisão, termos proteção de Deus, termos livramento, agradecer a Deus, colocar o nosso dia, a nossa vida nas mãos do Senhor. Senhor, eu vou iniciar mais um dia, mais uma jornada, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, peço a proteção divina do Senhor, que o Senhor nos conceda provisão, nos conceda livramento, nos guarda das tentações, das ciladas do maligno. Então é primeiramente orar a Deus antes de qualquer outra atividade do nosso dia, ao iniciarmos o nosso dia. Isso é buscar as coisas que são lá do alto, é priorizar buscar o reino de Deus, é priorizar buscar o batismo com o Espírito Santo, é priorizar ter uma vida de comunhão com Deus e de comunhão com os irmãos. Às vezes tem gente que aparentemente é um santo, diante de Deus, a sua oração, assim, aparentemente a sua conduta, mas são pessoas que vivem intrigadas com seu irmão, às vezes irmão de sangue, às vezes irmãos da igreja, às vezes são pessoas que maltratam os crentes na igreja. E deixa eu abrir bem aqui um parênteses para lhe dizer, a Bíblia diz que Deus é vingador de todas estas coisas, falando sobre pessoas que maltratam o rebanho do Senhor, ou patrões que maltratam empregados. A Bíblia fala que Deus é vingador de todas estas coisas. Eu sempre, irmãos, eu tenho uma preocupação muito grande. Por onde eu passei, onde eu fui supervisor, onde eu trabalhei como professor de escola dominical, como superintendente, eu sempre tive um cuidado muito grande. Eu trabalho com o rebanho do Senhor. O rebanho não é meu, o rebanho é de Deus, e eu tenho que, se Deus me colocou naquela posição, ou como regente de um conjunto, ou como líder de um departamento, ou como dirigente de uma congregação, se Deus me colocou naquela posição, é para cuidar do rebanho. É para cuidar do rebanho, é para alimentar o rebanho, é para proteger o rebanho. É bem verdade que o pastor da igreja, às vezes ele precisa ter um pouco mais de firmeza, precisa ser um pouco mais firme, mais duro, no sentido de salvar aquela alma, de proteger aquela alma, para que ele não seja condenado com o mundo. Mas o que o cristão precisa entender, o que está sendo disciplinado, às vezes até por uma doutrina que ele julgou muito rígida, por uma providência que o pastor da igreja tomou, que ele achou muito dura, mas ele precisa ver amor no gesto daquele que trabalha com ele, que está presidindo sobre ele.
porque o rebanho é do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que devemos presidir não como dominadores, isso em qualquer área de quem trabalha com cristão, não como dominadores, mas como quem cuida do rebanho do Senhor. O rebanho é de Deus, é sensível, é como a menina dos olhos de Deus, e nós precisamos ter todo o cuidado. Às vezes, irmãos, e é uma coisa difícil, quando a gente fere alguém, a gente às vezes fere involuntariamente, nem percebe, mas a pessoa ficou ferido, quem recebeu aquilo ficou ferido. É por isso que a Bíblia recomenda, quando fores deixar a tua oferta no altar e perceberes que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é partindo de você, é alguém que tinha comunhão com você, que se afastou, de repente a convivência ficou diferente, a comunicação ficou truncada, se achegar a ele, procurar saber o que foi que houve. Meu irmão, o que foi que houve? A gente sempre teve um bom relacionamento, a gente sempre se comunicou muito bem, e eu estou notando que o relacionamento da gente está tão truncado, está tão difícil. Olha, irmão, se foi alguma coisa que eu fiz, se foi alguma palavra, algum gesto, alguma ação, me perdoa, irmão, me perdoa, eu fiz realmente sem querer, eu tenho um amor muito grande pelo irmão, pela irmã. E às vezes você leva a pessoa a abrir o coração, irmão, realmente aconteceu isso assim, e coisas que você nem se deu conta, mas quando a gente busca as coisas que são lá do alto, a nossa visão espiritual se abre, é aprimorada. Por quê? Porque Deus olha e vê que você está zelando pelas coisas do céu, que você almeja as coisas do céu, que você almeja as coisas espirituais que estão acima, num patamar muito acima do que qualquer coisa terrena. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aqui, irmãos, são recomendações acompanhado de promessa. Quando a gente age assim, alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito com as coisas do céu, buscando as coisas que são lá do alto, a promessa é essa, porque já estáis quando Cristo, versículo 4, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Uma promessa para quem cumpre essa recomendação do Senhor, por meio do apóstolo Paulo, de buscar as coisas que são lá do alto, para que assim possa fortalecer o seu espírito e tenha condição de fugir das coisas pecaminosas e deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e seguir correndo a carreira que Deus propôs para ele. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. E por último, para finalizar, porque o tempo realmente corre, para fugirmos das coisas pecaminosas e deixarmos o embaraço e o pecado, devemos lembrar que nosso propósito nesta vida é serviço, é servir a Deus, é servir a igreja de Deus, é servir ao próximo. Então, quando a gente está ocupado no serviço cristão, quando a gente está ocupado em servir a igreja do Deus vivo, em estar envolvido no serviço do Senhor, na obra de Deus, certamente você está com a sua mente ocupada com as coisas de cima, você tem toda a condição de fugir das coisas pecaminosas, porque a sua mente está voltada para o serviço cristão, para as coisas que trazem comunhão, trazem harmonia, trazem unidade para a igreja e facilita a caminhada cristã aqui na terra. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Por fim, lembremos-nos de que o nosso propósito nesta vida é servir a Deus. O livro de Eclesiastes nos ensina que a essência da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, nós precisamos ter todo esse cuidado de estarmos ligados com as coisas do céu, de buscarmos realmente uma vida de comunhão com Deus, uma vida de serviço cristão. Todo crente, irmãos, independente do pastor da igreja lhe dar um cargo,
independente do líder de mocidade, do líder da terceira idade, lhe dar uma função dentro daquele departamento, todo cristão foi chamado para o serviço cristão. Todos nós, independente de você ter uma função, você pode chegar para o seu colega de aula, o seu colega de faculdade, seu colega de trabalho, o seu vizinho, você convive com ele, você pode chegar e falar de Jesus para ele. Há pessoas que estão pertinho da gente, que estão sofrendo, vivendo uma vida de opressão realmente, e você pertinho dele. Observa a tristeza nos olhos dele, observa a conduta dele, uma conduta de semblante decaído, e você não tem coragem de abrir a boca e falar do Senhor Jesus a respeito do plano de salvação, da alegria e da felicidade que é servir ao Senhor. Isso é falta de dever, de compromisso com Deus. Quando temos compromisso com Deus, isso faz parte do serviço cristão. Falar de Jesus em qualquer ocasião que surgir. Qualquer ocasião que venha surgir, nós precisamos falar de Jesus. Às vezes, a gente tenta encontrar uma porta aberta para falar de Jesus e às vezes está meio travado. De repente, Deus abre uma porta com uma simples palavra, um simples gesto de alguém que está ao nosso lado. Deus abre uma porta de palavra, uma porta de serviço cristão e nós precisamos aproveitar. Precisamos perguntar, você está dentro de um avião, está dentro de um ônibus, está ao lado de alguém. Primeira coisa que você deve perguntar, você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar do plano de salvação para a humanidade? Você já ouviu falar o que foi que Cristo fez para nos libertar da condenação do pecado, da condenação desse mundo, da condenação eterna? Então, portas que vão se abrindo. Aqui congregou conosco há algum tempo, acho que os irmãos que congregam aqui há mais tempo devem lembrar. O pai da irmã Doralice, irmão Francisco Dantas. Irmãos, aquele homem tinha um prazer tão grande, assim, uma técnica tão simples de evangelizar. Era muito difícil ter uma tarde que ele não saísse na vizinhança, aqui pelas casas do bairro do seu aqui, falando de Jesus, entregando um folheto, se aproximando de alguém que estava limpando o esgoto, estava varrendo uma calçada e falando de Jesus. E ele tinha um jeito simples de fazer. Uma vez ele falou para mim que estava dentro do ônibus e tinha uma senhora com duas criancinhas gêmeas lindas, né? Aí ele elogiou as crianças, mas são muito lindas as suas crianças. E ela ficou alegre, perguntou, quantos anos? Tem tanto, mas que era 4 anos. Olha, muito lindas as suas crianças. A senhora já falou de Jesus para elas? Ela disse, não, são muito pequenas, são não. A senhora já perdeu 4 anos da vida, 4. A senhora já devia estar falando de Jesus para essas crianças quando ela ainda estava no ventre. Ela disse, como assim? Porta se abriu. Como assim? Olha, quando você está grávida, ou tem uma filha que está grávida, já comece a falar de Jesus para essa criança que está sendo gerada. Quando essa criança nascer, mas não entende. Vá falando de Jesus, vá falando do plano de salvação. Isso é bom para você, é bom para os seus filhos, é bom para a sua família. Precisamos falar de Jesus. Olha, as suas crianças precisam conhecer Jesus. Então ele tinha essa técnica, essa facilidade de, na simplicidade da linguagem do dia a dia, do cotidiano da vida, do dia a dia, falar de Jesus. E precisamos assimilar isso, irmãos, porque isso faz parte do serviço. E é uma das coisas que nos leva a fugirmos do embaraço e do pecado. Estar com a nossa mente e o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, ocupado no serviço cristão. Quando estamos ocupados no serviço cristão, estamos cumprindo o desejo de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida, e assim temos condição de fugir do embaraço, do pecado, das armadilhas que o inimigo faz. Então tenhamos isso em nossa mente. O embaraço vem antes do pecado. É uma preparação para que Satanás lhe encontre com a guarda baixa, desprotegido. Então, sabendo disso, vamos fortalecer a nossa caminhada cristã, a nossa visão espiritual, a nossa comunhão com Deus, a fim de que possamos identificar os embaraços que precedem ao pecado. Quando vem o embaraço, irmãos, o cristão precisa logo de cara saber. Na hora que ele detectou o embaraço, pode ter certeza que o pecado está bem ali, logo atrás. Já vá clamando o sangue de Jesus, já vá pedindo realmente que o Senhor lhe fortaleça, porque chegou o embaraço, o pecado vem logo em seguida, na tentativa de lhe manietar, de lhe dominar e de que a carne reine e que você perca a comunhão com Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Alguém em nosso meio que ainda não é crente e deseja nesta noite receber a Cristo Jesus como Salvador, entregar a sua vida para